Nesse vídeo eu vou comentar a prova aqui do DR de Ceará, né, o Departamento de Estradas e Rodagens, a prova de engenheiro civil de 2014. A banca foi a FUNCAB, e a parte específica dessa prova foi bem interessante porque ela foi inteira sobre engenharia rodoviária, que é o tema principal aqui do canal. Então vai ser bem legal aqui esses comentários das questões. Vamos aqui conhecimentos específicos aqui a partir da questão 31. Uma das providências a serem adotadas para evitar a ocorrência de acidentes nos caminhos de serviço é. Então aqui ele vai citar algumas alternativas. Então quando a gente pensa em acidentes, a gente já olha aqui para os EPIs, né, o equipamento de proteção individual. Só que nesse caso aqui essa alternativa está incorreta, porque os equipamentos de proteção individual eles vão ser utilizados quando ocorre o acidente, não, então para minimizar os possíveis danos ao, ao operador, né, ao trabalhador. Então, nesse caso, o que pode evitar os acidentes seria aspergir água nos trechos poeirentos. Ou seja, você vai passar com o caminhão-pipa nos caminhos de serviço para diminuir a poeira, e isso vai aumentar a visibilidade e vai evitar que ocorram acidentes, porque pois os caminhos de serviço muitas vezes podem ser muito movimentados, com máquinas e trabalhadores. Então, você diminuindo a poeira, você vai evitar a ocorrência de acidentes. Então, aqui é a questão correta, a letra D. A questão 32, ela fala: a área mínima a ser desmatada para a implantação da estrada é definida em função da. Então, aqui para resolver essa questão, eu trouxe a especificação de serviços preliminares aqui do DENIT, que é a norma 104 de 2009. E ele cita aqui, ó, na offset são as linhas de estacas demarcadoras da área de execução do serviço. E eu trouxe também aqui o manual de implantação do DENIT, que cita aqui na parte de faixa terraplenada é a faixa correspondente à largura que vai de crista a crista do corte, no caso em seção plena em corte, do pé do aterro ao pé do aterro em caso de seção plena em aterro, e da crista do corte ao pé do aterro no caso de seção mista. É a área compreendida entre as linhas do offset. Então a gente vê aqui no número 28, ó, então toda essa área que vai ser executada a terraplanagem são as linhas que estão entre o offset. Então a gente consegue responder essa questão já, que a área mínima a ser desmatada para a implantação da estrada é definida em função da posição dos offsets. Então, através da locação do eixo da rodovia, você loca o offset para a esquerda e o offset para a direita. E com isso você tem a faixa terraplanada. E essa é a área mínima a ser desmatada. Não que não possa ser desmatada as outras áreas possivelmente, mas essa obrigatoriamente tem que ser desmatada, a área mínima. Então, a alternativa correta, a letra B. Vamos para a questão 33. Durante a construção de uma estrada, podem ocorrer os impactos relacionados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com as medidas mitigadoras citadas na coluna 2. Então, aqui na coluna 1 tem impactos que ocorrem durante a execução da estrada, e aqui algumas medidas que podem minimizar esses impactos. Então, primeiro o impacto é deposição de material de descarte. Então, todo o material que é escavado, ele precisa ser depositado em algum local, seja num bota fora ou seja na própria execução da rodovia, nos aterros. Então, o que pode ser feito para minimizar isso? Seria equilibrar o volume de cortes e aterros. E como que é feito isso? Isso é feito através do diagrama de Bruckner, que ele tenta ao máximo utilizar o material que foi usado no corte ser utilizado nos aterros. Acho que no canal aqui eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre o diagrama de Bruckner, que fala sobre esse equilíbrio de volume de cortes e aterros. Então, deposição do material de descarte, a gente coloca aqui o número 1. Aceleração de processos erosivos.
Então, quando você realiza um corte em um talude ou execução de um aterro em talude, você pode ter processos erosivos. E qual que é uma das formas de você evitar essa erosão ou minimizá-la? É executar revestimento vegetal nos taludes, né? Um método de diminuir os processos erosivos bastante barato, né? E bastante utilizado nas rodovias. Então aqui a gente tem o número 2. Desenvolvimento de vetores. Então, todo lixo degradável gerado, ele vai desenvolver vetores, né, vetores de doenças, como ratos, né, insetos. Então, uma das formas é incinerar o lixo degradável. Né? Aqui tem essa medida mitigadora, então a gente marca essa. Tem outras medidas, né, mas como só tem essa aqui na alternativa, a gente marca essa. Aumento da emissão de ruídos. Lógico, com vários equipamentos, máquinas pesadas, vai ter um aumento dos ruídos no local. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso é planejar o horário de transporte de materiais, para evitar que eles sejam transportados em horários do descanso das pessoas. Então, planejamento dos horários. E alteração na taxa de acidentes. Com certeza você vai ter uma alteração no tráfego, você vai ter movimento de máquinas que não eram costumamente utilizadas, que passavam nesse local. Então você pode ter um aumento na taxa de acidentes por causa disso. Então você reforça a sinalização nas áreas urbanas, que é onde você pode ter o maior número de acidentes, porque é onde tem maior tráfego também. Então a gente marca aqui número 5. Então a alternativa correta 35142, letra E. Se quiser pausar aqui e reler a questão, fica à vontade. Próxima questão aqui. Na execução de camadas finais de terraplanagem, deve ser usado material de... Então, essa aqui é um tema que já foi abordado aqui no canal, as categorias dos materiais. Então, aqui para comentar essa questão, eu trouxe a norma DENIT 106 de 2009, especificação de serviços de cortes, que aqui ele vai falar sobre os materiais de primeira, segunda e terceira categoria. Eles se diferem pela dificuldade da extração. A primeira categoria é o que tem a maior facilidade para extração, e a terceira categoria tem mais dificuldade. Então a gente pode ver que a primeira categoria são solos residuais ou sedimentares, que tem o diâmetro máximo de 0,15. O material de 15 centímetros, né, 0,15 metros. O material de segunda categoria, ele vai ser utilizado métodos que utilizam maior equipamento de escarificação exigido contratualmente. E também pode, eventualmente, ser utilizado explosivos. E material de terceira categoria já são rochas e que para sua extração você precisa de uso contínuo de explosivos. Então é o material que você tem a maior dificuldade de extrair e tem um diâmetro maior que 1 metro. Então basicamente são rochas. Então a gente vê aqui que para executar as camadas finais de terraplanagem, o que seriam as camadas finais de terraplanagem? São os últimos 60 centímetros do aterro. Então aqui tem o aterro, então esses últimos 60 centímetros aqui é a camada final do aterro. E você vai utilizar o material de primeira categoria. Ele é um material que é mais fácil de extração, que você vai ter também uma maior facilidade para compactação, mas lembrando que tem que ter as características corretas para a execução do aterro. Né? Todo o CBR adequado, a expansão adequada. Então a gente pode ver aqui depósito orgânico, né? Não pode ser utilizado nenhuma camada do aterro, né? Então a gente fica aqui com a alternativa correta, letra C. A questão 35 aqui vai falar sobre o fator de homogeneização.
O fator de homogeneização é a relação entre o volume no corte de origem e o volume que esse mesmo material ocupará no aterro, após ser compactado. Esse fator normalmente é avaliado pela relação inversa das correspondentes densidades aparentes secas. Sabendo-se que a densidade aparente seca obtida pelo ensaio de densidade in situ é igual a 1,5 e que a densidade aparente seca do mesmo material obtida pelo ensaio de compactação é igual a 1,8, pode-se dizer que nesse caso o fator de homogeneização é igual a. Então aqui a gente tem uma fórmula do fator de homogeneização que é igual ao gama compactado dividido pelo gama do corte. Essa aqui é a forma do fator de homogeneização. E até ele disse aqui, né, que o fator é normalmente avaliado pela relação inversa das correspondentes densidades aparentes secas. Né? Lembrando que o gama é a densidade aparente seca. E ele fala, né, que a relação entre o volume do corte e o volume do aterro, que esse material ocupará no aterro, né, o valor compactado. Então a gente pode ver que o fator de homogeneização é o fator inverso das densidades. Então aqui se dá para, utilizando essa fórmula, né, a gente vê aqui que o gama compactado, né, que é o gama do aterro, é 1,8 dividido por 1,5. E a gente acha que a resposta 1,2, letra B. Questão 36. Sabendo-se que a área da seção transversal de um aterro na estaca 101 mais 0 é 150 metros quadrados e que a área na seção transversal do mesmo aterro na estaca 102 mais 0 é 200 metros quadrados, pode-se dizer que o volume geométrico do aterro entre as mencionadas estacas é. Então, primeiro a gente tem que saber o que é uma estaca, né? A estaca é utilizada para marcar a rodovia. Você tem o projeto geométrico que vai te dar o traçado e com o apoio da topografia você vai marcar esses pontos do projeto geométrico no local. E esses pontos são marcados com estacas que tem a distância entre elas de 20 metros. Nos trechos em tangente, né, nos trechos retos. Depois, nos trechos em curva, elas são marcadas de 10 em 10 metros. Mas isso aqui, como ele não falou como ele não citou, né, que é uma curva, então as estacas são de 20 em 20 metros. Então aqui você tem várias formas de resolver essa questão. A que eu acho melhor aqui é você fazer uma média entre as duas seções. Porque se você desenhar aqui, você vai ver que você tem esse elemento geométrico, né? Que é um prisma, né? De base trapezoidal. Então, para achar o volume, ó, você sabe que aqui tem 20 metros. E essa seção transversal tem 150 metros quadrados. E aqui tem 200 metros quadrados. Você faz a média entre essas duas seções transversais, que seria 150 e 200. 150 mais 200 dividido por 2. Vou pegar a calculadora aqui para facilitar. 150 mais 200 dividido por 2. Você acha a média das duas seções transversais. Então aí fica fácil. É só multiplicar por 20, que é o valor da estaca. E você encontra aqui o volume de aterro. Se, no caso, essas seções transversais fossem iguais, fossem 200 metros, aqui fosse 200 metros e aqui 200 metros, você não precisaria fazer a média, né? Só pegaria a seção transversal e multiplicaria pela distância. Mas como ele deu duas seções diferentes, eu gosto de fazer desse jeito. Tem outras formas, mas eu acredito que esse seja o método mais fácil para resolver essa questão. Então aqui a resposta correta, letra C, 3.500 metros cúbicos.
Questão 37. Um dos argumentos técnicos que justificam o escalonamento dos taludes de cortes e aterros com altura superior a 10 metros é reduzir o volume de terraplanagem, facilitar a germinação de grama, reduzir a erosão dos taludes, diminuir a vazão nas sarjetas ou proteger os offsets. Então, de novo aqui para responder essa questão, eu trouxe a especificação de serviço de corte, de normas DNIT 106 de 2009. O que seria o talude, né? É a superfície inclinada do terreno natural, de um corte ou de um aterro, conforme as figuras abaixo. Então aqui talude de aterro, né? Quando você executa um aterro, você tem que deixar esse talude com essa inclinação para evitar o desmoronamento desse aterro. E aqui no corte também você não pode deixar o corte totalmente 90 graus, porque também correria o risco de desmoronamento desse talude. Então você faz o corte com essa inclinação, que seria o talude. Então, visto isso, o que seria o talude escalonado? Talude em geral alto, né, como diz a questão, ali um talude maior que 10 metros, em que se praticam banquetas. Então, ele seria mais ou menos assim. Em vez de executar ele totalmente inclinado assim, você vai executar ele com banquetas. Aqui, sem escala, no caso, né? Sem a inclinação. Mas seria basicamente isso. E por que você faz isso? Para reduzir a velocidade das águas pluviais, né? Porque ó, a água ela vai escoar aqui. Se for totalmente reto, ó, ela vai ter uma velocidade muito alta. E nesse caso aqui, ó, ela vai descer, vai parar aqui, vai mais devagar. Então vai reduzir essa velocidade das águas pluviais, né, das águas da chuva. E para facilitar a drenagem, né, em cada talude desse você vai ter uma valeta de proteção de corte, que já foi explicado aqui no canal, só procurar o vídeo aí, valeta de proteção de corte. E que são canais aqui que evitam, que protegem o corte, né, evitam que essa água chegue no corte. Além de facilitar a drenagem, ela vai aumentar a estabilidade do maciço, né? Então, aumentando a estabilidade do maciço, a gente pode responder a questão, vai reduzir a erosão nos taludes. Né? Tanto diminuindo a velocidade das águas pluviais, você evita que essa água leve o solo, né? E ocorra a erosão. Então, ela vai reduzir a erosão dos taludes. Questão 38 é sobre o momento de transporte. Fala, se um volume de 3.000 metros cúbicos é transportado ao longo de uma distância de 1,5 km, pode-se dizer que o momento de transporte é igual a... Então, o momento de transporte ele é utilizado, né, para calcular quando você calcula os custos de transporte. E ele tem duas unidades principais, que é o TKM, tonelada vezes quilômetro, e o metros cúbicos km. Nesse caso ele utilizou a unidade de medida metros cúbicos km, então facilitou. Para você achar o volume de transporte, você multiplica o volume pela distância. Então, 3.000 vezes 1,5, 4.500. Questão bem simples. Só basicamente saber o conceito de momento de transporte. Se ele tivesse dado a massa do aterro, né, se fosse 3.000 toneladas, seria a resposta certa seria 4.500 TKM, né, tonelada vezes quilômetro. Questão bem tranquila. Essa questão aqui é um pouco polêmica. Eu até levei aqui nos grupos de engenheiros aqui que eu tenho. Teve algumas considerações. A banca ela deu a alternativa A como correta. Né? Analisando as outras alternativas, também o certo seria marcar a letra A. A escavação, geralmente, ela é medida nas obras rodoviárias em momento de transporte, né? Como eu disse aqui na última questão, né? Ou metros cúbicos quilômetro ou TKM, né? Tonelada quilômetro.
Nesse caso, ele não colocou volume, né? Colocou só a distância de transporte. Então, fica aí a alternativa que a banca deu como correta, né? Eu acredito que essa questão esteja um pouco incompleta. Eu acho que faltou colocar volume, até porque tem serviços que não tem transporte, né? Só é feita a escavação do material. Então, fica aí essa questão aqui. Não vou comentar muito, mas só falar aqui que a banca deu como a alternativa correta. Questão 40 aqui fala sobre drenagem. No sistema de drenagem de uma rodovia, a transposição de talvegs é feita por valetas de proteção, sarjetas, descida d'água, bueiros ou caixa coletoras. Para resolver essa questão aqui, eu trouxe o manual de implantação básica de rodovias do DENIT, mas também essa informação você pode achar no manual de drenagem de rodovias do DENIT também. Aqui a drenagem de transposição de talvegs. O que seria essa drenagem de transposição de talvegs? É quando as águas originam-se de uma bacia e que, por imperativos hidrológicos e do modelo do terreno, tem que ser atravessado sem comprometer a estrutura da estrada. Esse objetivo é alcançado com a introdução de uma ou mais linhas de bueiros, sob os aterros ou construção de pontilhões ou pontes transpondo os cursos d'água. Então, basicamente, é quando passa alguma parte do rio, né, uma parte da bacia hidrográfica pela rodovia, então a rodovia tem que atravessar esse pedaço do rio. Então, ele pode ser feito com bueiros, pontes ou pontilhões. No caso da alternativa, ela citou bueiros, então a gente marca essa alternativa como correta. Essa prova aqui ela tem na parte de conhecimentos específicos 30 questões. Eu resolvi 10 agora, eu vou continuar as próximas questões no próximo vídeo.